elevando o seu padrão emocional. Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal Crescimento Evolutivo. E nesse vídeo eu vou estar te dando dicas aqui de como elevar o seu padrão emocional. É uma coisa muito importante para o nosso dia a dia, para o nosso crescimento pessoal, nosso crescimento profissional. A gente está sempre preocupado com esse padrão emocional. O que é padrão? A gente criar um padrão, nós precisamos ter ações. Essas ações repetidas vão se tornar um comportamento. E esse comportamento repetido se torna um padrão. Vou te dar um exemplo aqui. Você tem que primeiramente identificar as coisas que você precisa mudar. Para você levar o seu padrão emocional, você tem que identificar. Você só muda o que identifica. Então, como que eu identifico, Anderson? Um exemplo. Eu observei que eu me desequilibrava emocionalmente muito fácil quando alguém chegava para mim e dizia que eu tinha feito ou falado alguma coisa que eu não tinha feito e não tinha falado. Imediatamente isso já me desestruturava emocionalmente, eu já partia para agressão, já começava a mentira, mas daquela maneira grossa, rude, como você pode imaginar, é a pior maneira. Era dessa maneira que eu sempre agia. Quando falar, você falou isso. Ou então, mas você fez isso e eu não tinha feito isso, despertava um gatilho na minha mente que eu avançava. Até hoje eu sinto esse impulso quando alguém faz isso, porém eu já consigo dominar. Eu já criei ações quando isso acontece para que eu não deixe aflorar dentro de mim, ativar esse gatilho que eu parto para a ignorância, que eu parto para o grito chamando a pessoa de mentirosa, que eu não falei, que eu não fiz. Não que eu esteja errado, eu até estou certo, realmente é mentira da pessoa. Mas quando você está desequilibrado emocionalmente, reage de uma maneira muito agressiva, você acaba perdendo a razão. Uma coisa que você tinha razão, que era a seu favor, passa a ser contra você por causa do seu comportamento. Então você tem que identificar o que te tira do sério, o que te desequilibra. Comece a identificar isso daí e criar ações para que isso não aconteça. Eu preciso olhar a pessoa e falar, é mesmo, eu falei, e ficar tranquilo, não falar mais nada, mesmo sabendo que é mentira. Ou então não dou ouvido, não falo nada, só olho, balanço a cabeça, tá bom. Digo um tá bom. Você tem que criar essas ações. Você tem que entender que quando esse momento chegar, você já tem uma ação na sua mente para tomar e não reagir. Seja respirar fundo, falar tá bom, balançar a cabeça. É mesmo, né? Tá bom. Sabe? Fazer uma frase assim para poder só tranquilizar e deixar para lá. Você tem que criar uma ação para você fazer isso, porque essa ação repetida várias vezes vira um comportamento. E não vira um comportamento que você vai continuando repetindo ele, se torna um padrão, porque você já faz sem perceber. Aí é a hora que já virou um padrão. E o seu padrão emocional já evoluiu daí. Essa já é a primeira dica que eu quero deixar para você nesse vídeo, para você começar a evoluir o seu padrão emocional. E você precisa também colocar as suas emoções. Falou em emoções, é uma coisa muito complicada de se lidar, e a Bíblia ainda recomenda que sobre todas as coisas que devemos guardar o nosso coração. E o nosso coração é a sede das nossas emoções e sentimentos. E como que a gente guarda as nossas emoções, os nossos sentimentos? Como a gente equilibra isso? Com princípios e propósitos. Você tem que ter princípios para seguir e um propósito de vida. E aí toda reação, toda decisão, toda escolha que você for fazer, você vai se basear nesses princípios e nesses propósitos. Porque aí você consegue, independentemente de como estão as suas emoções no momento, ter uma boa reação, fazer uma boa escolha, tomar uma boa decisão. Exemplo, vou dar um exemplo para você. Você tem um princípio, o princípio de falar a verdade, não mentir é um princípio, honrar as autoridades é um princípio. Você tem um propósito de vida, por exemplo, o meu propósito que é ensinar, é um propósito meu. Então, todas as minhas escolhas e decisões eu vou basear em princípios no meu propósito. Eu sigo os princípios bíblicos
e eu tenho um propósito de ensinar. Então essa minha escolha, essa minha decisão vai ferir algum princípio bíblico? Vai prejudicar o meu propósito? Então não faço. Se for prejudicar o meu propósito, tem a ver com ensinar? Não, Anderson, essa decisão sua vai te levar para um outro lado que não tem nada a ver com o ensino. Então não toma essa decisão. Ou então, Anderson, essa decisão está ferindo o propósito da honra. Você precisa honrar as autoridades. E aqui você vai desonrar uma autoridade. Então eu também não vou tomar essa decisão. Não vou por esse caminho. Não vou fazer essa escolha. Entende? E aí automaticamente você vai doutrinando as suas emoções. Porque mesmo com raiva, ou mesmo triste, seja qual for o sentimento que estiver dominando você no momento, as suas escolhas e as suas decisões vão estar sendo ponderadas ali, moldadas pelos seus princípios e pelos seus propósitos. E aí você vai tomar a decisão correta, que a vida ela é feita de escolhas. Todas as escolhas, tudo que você está vivendo hoje, está passando hoje, é fruto das sementes das escolhas que você fez lá atrás. Cada escolha, cada decisão é uma semente plantada e na frente vai gerar fruto. Se os frutos que você está colhendo hoje não estão te agradando, então comece a mudar a semeadura hoje. E aí futuramente você vai estar vivendo momentos, né, mais agradáveis, porque você vai ter feito escolhas corretas. Comece a partir de hoje. Lembre-se disso, vai tomar uma escolha, vai fazer uma decisão, isso lá no futuro vai te trazer retorno. E qual retorno vai trazer? Você precisa basear ele em propósitos e princípios. E aí sim, no futuro, seus frutos não vão ser frutos amargos de se colher. Tá beleza? Fica com esse vídeo aí, guarda, anota tudo, deixa seu comentário, compartilha com mais pessoas e segue aí o nosso canal para a gente estar crescendo juntos, tá bom? Um abraço. O crescimento não pode parar. Fui!